E com a presença do professor Wilson, vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Não sei se você quer dar uma palavrinha, Wilson, antes da gente começar. Bom dia. Apenas saudar essa procura de colegas para poder ouvi-la e completar mais um ciclo da sua palestra. Boa sorte para todos nós. Muito obrigada, Wilson. Então, a Monique vai começar a compartilhar a tela. Muito bom. Então, hoje é a nossa terceira aula, né, do ciclo, né, do curso de Economia e Cenários Econômicos. A nossa aula vai ser, de fato, Políticas Econômicas em Debate numa Linguagem Descomplicada. Né? Na verdade, eu procurei, né, de alguma maneira, dar sequência... dar sequência à discussão que nós estamos colocando aqui desde a primeira aula. Né? Na primeira aula, nós trabalhamos a questão do crescimento, né, do ponto de vista da economia das ideias, como, né, a questão do investimento se coloca hoje, né, do ponto de vista da dinâmica das inovações disruptivas. Na segunda aula, nós trabalhamos um aspecto, né, dessa questão do ponto de vista do comércio. Né? Então, nós trabalhamos a questão do e-commerce, das plataformas, né, de e-commerce, e hoje nós vamos completar, de alguma forma, essa discussão, levantando, né, o problema da política econômica. Né? Como é que a política econômica ela faz frente a essas transformações de inovações disruptivas e do comércio, né, eletrônico. Para isso, né, para a gente desenvolver essa questão numa linguagem descomplicada, tentando, né, trazer aqui um pouco o debate sobre o cenário internacional. Então, hoje a gente vai se deslocar um pouco, né, para o cenário internacional e tentar responder ao longo da aula a seguinte questão: quais os impactos das inovações disruptivas na condução da política monetária pelo Banco Central? Né? Então, o nosso foco vai ser olhar para esse processo de inovações disruptivas novamente, mas agora sob o ângulo da política monetária e, particularmente, da figura do Banco Central. O que está acontecendo do ponto de vista, né, das funções do Banco Central, das ações dos bancos centrais, das estratégias dos bancos centrais, né? Como é que eles estão se posicionando diante desse movimento de inovações disruptivas. Claro que na hora que a gente for falando, vocês vão conseguir também se situar um pouco no que está acontecendo no Brasil, né? Até depois a gente vai abrir para né, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para perguntas, e a gente pode até avançar um pouquinho mais. Bom, mas como tudo isso nos afeta, né? Como tudo isso que está de fato acontecendo, já é uma realidade do ponto de vista dos bancos centrais, não é ficção. Na verdade, é interessante que depois eu deixo aqui algumas fontes, né, bibliográficas e de revistas, né, da revista The Economist, na última revista The Economist, há toda uma matéria, um relatório especial, colocando como está avançando essa questão, né, quer dizer, já não é mais ficção, já não estamos mais em 2008, né, na época da crise financeira global, houve modificações, né, importantes para... Nossa, para a... Nossa, avançou demais aqui. Então, quando a gente pensa, né, o cenário atual, claramente um cenário que tem uma origem em 2008. Né? Em 2008, acho que é um marco, né, do ponto de vista dos bancos centrais, mas houve muita modificação após 2008. Quando a gente pensa na crise financeira global, eu acho que se falou muito dos bancos centrais, principalmente os bancos centrais, Banco Central Europeu e o Federal Reserve, do ponto de vista de serem emprestadores, em última instância, do ponto de vista deles terem se tornado demandantes de ativos nos mercados de crédito e de capitais, né?
né, para evitar essa falência global do sistema financeiro. A partir, né, de 2008, nós temos uma gestão de juros muito particular, né, nós estamos enfrentando em alguns países juros negativos, e continuam as políticas de quantitative easing, ou seja, uma política expansionista do ponto de vista monetário. A regulação bancária, ao mesmo tempo, ela vai avançando, ela vai se tornando realmente muito onerosa, né, para os bancos. Nós vamos, né, ver isso, né, como, na próxima aula, como há indicadores de complexidade que mostram como a regulação bancária após 2008 vai se tornando onerosa, e isso tem efeitos nas próprias estratégias, né, dos bancos. E, de uma maneira geral, a gente pode dizer que os bancos centrais observaram, né, uma descentralização financeira, né, e eles reagiram a essa descentralização. Quando eu falo de uma descentralização, eu estou particularmente pensando no Bitcoin, por exemplo, no Bitcoin que nasce, né, no contexto da crise financeira global, e que ele já vai indicar uma nova tendência no que diz respeito a moedas, né, e a formas de pagamento. E a partir daí, as fintechs, né, elas vão mostrando também essa descentralização, né, e o Banco Central, de fato, vai ter que reagir, e vai reagir mesmo, num primeiro momento, de uma maneira mais defensiva, e agora talvez a gente possa caracterizar a ação dos bancos centrais como mais ofensiva, né? Então, nós temos, né, a partir de 2008, vai se configurando um cenário internacional no qual os bancos centrais convivem com inovações e com várias moedas, né? Não são moedas soberanas, que a gente vai caracterizar moedas soberanas, mas também moedas privadas, né? Moedas privadas. Então, passa a se configurar uma intensa competição, né, entre as moedas privadas, né, Bitcoin e outras criptomoedas, e moedas digitais soberanas, né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Claro que toda a terminologia, ela está evoluindo, né? Está evoluindo, mas temos que marcar bem essa diferença. Moedas digitais são moedas realmente que elas são criptomoedas, mas ao mesmo tempo nós temos as moedas digitais privadas, do tipo Bitcoin, Ethereum, mas nós temos também moedas digitais soberanas. Na verdade, há muitos projetos, né, em andamento para que os bancos centrais criem as suas próprias moedas digitais soberanas. O único país que já tem moeda digital soberana são as Bahamas, né, na América Central. Mas é interessante porque essa competição, ela já traz uma série de questões, tanto para a política monetária, quanto para o futuro dos bancos, futuro da intermediação financeira, futuro dos mercados de capitais, né, e o futuro também dos investimentos, digamos assim, do público em geral. Então, há uma revolução que parte, na verdade, de um pluralismo, digamos assim, de moedas. Né? Então, essa vai ser a nossa preocupação. Qual vai ser o impacto, né, dessa descentralização financeira, desse pluralismo de moedas do ponto de vista da gestão monetária? Então, voltemos um pouco à aula anterior, a gente introduziu a questão da economia de plataformas, né? Então, nós estamos vivenciando, né, no contexto das inovações disruptivas, uma economia de plataformas. Essa tecnologia, né, ela vai avançando e ela vai reorganizando, né, as formas, né, como falamos, as cadeias de produção, as cadeias de valor. Na aula passada falamos mais, né, de como é que o e-commerce ela está alterando as condições, na verdade, incentivando as condições dos sistemas de pagamento, e hoje nós vamos trabalhar mais como essas novas formas de meios de pagamento, elas se articulam a moedas virtuais, a criptomoedas, moedas digitais, tanto públicas quanto privadas. Eu gosto dessa frase, né, do Elon Musk, né, da Tesla, né, quando afirma o seguinte: o dinheiro é uma entrada em uma base de dados, né? Quando, né, o Elon Musk
coloca essa frase, claro que ela tem um impacto muito significativo. Sabem por quê? Porque, na verdade, o Paul Volcker, né, o presidente do Federal Reserve, quando, né, da crise financeira global, em 2008, ele tinha falado o seguinte, que a maior inovação no sistema bancário tinha sido o caixa eletrônico. Então, vocês percebem, quer dizer, há uma mudança muito significativa do que seja, né, uma inovação. Do Paul Volcker, né, assim, aquele que promoveu a grande transformação das finanças, né, no final dos anos 80, diz, olha, a grande inovação é o caixa eletrônico. Aí vem o Elon Musk da Tesla e diz, olha, a grande inovação é que agora o dinheiro é um dado, né? O dinheiro é um dado. E, portanto, ele é uma informação. Nós vamos ter que entender agora o dinheiro dentro de um contexto informacional. Isso realmente, eu acho que ele captou, né? Ele captou bem, né, o Elon Musk, o que está acontecendo do ponto de vista dos sistemas monetários. Então, quando a gente pensa, né, esse dinheiro como dado, esse dinheiro, né, nas plataformas digitais, a gente fala na monetização das plataformas, né? Ou seja, como é que essa informação, né, essa gestão da informação das plataformas tem que ser monetizada, ela tem que ser monetizada. E nessa monetização, os bancos, né, eles vão perdendo espaço, né, né, e nós passamos a falar, na verdade, de plataformas de pagamento, né, plataformas de pagamento, ou ainda plataformas, né, de transacionais, onde os bancos estão concorrendo com as fintech, né? Então, por exemplo, né, se a gente pega o comércio eletrônico na China, tem bancos, mas tem a Alipay, né? Começa o Alibaba, aquele, né, comércio eletrônico, dominando o comércio eletrônico, mas o Alibaba cria, né, o Alipay, né, que é uma fintech, para, né, viabilizar a monetização das plataformas de pagamento. Nós aqui no Brasil temos o Mercado Livre, né? O Mercado Livre tem seu próprio banco hoje, né? Mercado Pago, né, para viabilizar a plataforma, né, as plataformas de comércio. Então, essa descentralização financeira, essa monetização das plataformas é um desafio para os bancos. Claro que os bancos estão reagindo. Aqui no Brasil, por exemplo, alguns bancos compram fintechs para realmente conseguir participar desse movimento, né, de reestruturação das cadeias de valor e da própria estrutura da intermediação financeira. Mas é muito interessante que não damos mais conta, né, dessa, né, caracterização das transações, né, comerciais financeiras a partir de uma abordagem tradicional. Temos que trazer não só a fintech, mas também o conceito, né, de plataformas, né, de pagamento, plataformas transacionais, para que, né, esse entendimento da monetização seja considerado. Então, quando nós pensamos nessa monetização em contexto de descentralização financeira, eu acho que o Elon Musk está certo, né? A moeda é um dado na economia de plataformas, né? Que ele vai ser gerido não só por bancos, mas também por fintechs. As funções da moeda, elas têm que, né, para a gente poder falar realmente em dinheiro, moeda como dinheiro, tem que ser unidade de conta, meio de troca e reserva de valor, né? Bem, né, o estilo da economia monetária, né, que a gente aprendeu, né, na graduação em ciências econômicas. Mas se a gente tenta, né, articular a moeda como um dado com as funções da moeda, claro que isso vai ter impacto significativo na concorrência, né, entre as moedas, né, entre as moedas nas relações financeiras internacionais. Porque como, né, se a gente for pensar que a moeda, né, é um dado informacional, que a moeda ela vai ser gerida, né, como um sistema de informação em plataformas, mas ao mesmo tempo, para ela ser dinheiro, ela tem que ter as três funções, claro que isso vai criar concorrência. E uma série de debates também, né? É interessante que quando nasce o Bitcoin, né, tem economistas muito famosos, muito renomados. Por exemplo, o Summers na Inglaterra, o Rubin, né, nos Estados Unidos, que eles falaram, nossa, esse Bitcoin não vai dar em nada, vai ser só, né, um ativo, não vai chegar a ser, nunca vai chegar a ser meio de troca, nunca vai chegar a ser unidade de conta. Não sei em que posição a gente está, mas nós vamos ter que questionar essas opiniões, né, que acham que, na verdade, as moedas privadas, elas
vão até um certo limite, que elas não podem não ter, né, um efeito mais contundente do ponto de vista da concorrência monetária. Então, quando a gente, né, tenta definir, como eu disse a vocês, todos estão tentando definir, tentar aprimorar, né? Esse é um tema realmente de vanguarda, porque nós estamos tentando definir, aprimorar esses conceitos, né? É um processo que está acontecendo agora, estamos observando, estamos tentando captar, né, essa dinâmica do processo. E nós vamos ter que estabelecer um corte bem claro entre a moeda de curso forçado, né, aquela que é responsabilidade legal do Banco Central como emissor, né, que ela é unidade de conta, meio de troca, reserva de valor, das moedas digitais que estão nas plataformas, né? Porque essas moedas digitais que estão nas plataformas, né, que são basicamente moedas privadas, mas que já começam, né, a ter moedas soberanas também nesse processo, elas não têm a mesma unidade de conta, são diferentes, né, do ponto de vista da troca entre elas, né, diferentes taxas, né, de troca entre elas, e também são diferentes reservas de valor, né. Vamos supor o Bitcoin, né, que é uma mais famosa. Ela, hoje, é unidade de conta para algumas transações, porque em grandes empresas, elas passaram a comprar bitcoins e aceitar bitcoin nas suas estruturas contábeis, né? Mas ainda como meio de troca, é muito limitada, a escala de transações é muito limitada. Como reserva de valor, está se firmando como um ativo realmente muito valorizado, né? Acima de qualquer outra moeda. A segunda moeda digital mais valorizada é a Ethereum, né? Então, quer dizer, mas a gente não poderia dizer que ela cumpre, né, em escala, as três funções da moeda. Por isso que foi introduzido, né, um conceito, né, que é importante do ponto de vista econômico, que é a questão da interoperabilidade. O que seria essa interoperabilidade? Seria a facilidade de aceitação e a facilidade com que a gente pode fazer transações com uma determinada moeda digital, né? E aí sim, é claro, há uma clara diferença. A moeda de curso forçado, ela tem curso legal. O Banco Central é emissor e ele impõe a moeda no seu território. A moeda digital, ela não tem curso legal, ela não pode ser imposta, ela vai precisar de uma regulamentação, né, pelo Banco Central. E aí entram, né, novas questões do ponto de vista da concorrência. Então, aqui eu coloquei de alguma maneira, né, tentei um diagrama para a gente entender melhor essa questão da interoperabilidade, né? Vamos supor, né, que haja uma plataforma com Bitcoin e uma outra plataforma com Ethereum. Claro que elas não se conversam, são plataformas diferentes. A interoperabilidade daria o quê? Uma conexão para as plataformas, né? Ou, por exemplo, vamos supor, né, que a China está muito avançada no seu projeto de moeda digital, então teria uma plataforma com moeda chinesa e uma outra plataforma com moeda digital do dólar, e dólar, digamos assim. Elas podem não se conversar, então a interoperabilidade é muito baixa. Mas se começar, né, a haver uma maior, né, interoperabilidade entre as plataformas, claro que as funções da moeda digital elas vão avançar. Então vamos supor que passe a haver uma área de moeda digital, onde tanto se transaciona Bitcoin como Ethereum, se transaciona moeda chinesa digital, né, moeda americana, o dólar digital. Então, essa área, ela vai realmente ser muito significativa para ganhar, digamos assim, impulso o uso das moedas digitais, ou seja, puramente virtuais, não tem nada físico, é só um dado dentro de um sistema de informação, assim como Elon Musk definiu. Então, essa fronteira, na verdade, de uma área de moeda digital, onde as moedas possam vir a ser transacionadas, elas vão estar dadas pelas funções da moeda, ela tem que ser unidade de conta, né, meio de troca, reserva de valor, pela própria tecnologia, quer dizer, quem, né,
opera as plataformas e consegue, né, ganhar escala nas plataformas, tem que ter muita tecnologia, né? Então, alguns acham que, por exemplo, a questão da tecnologia vai ser fundamental, principalmente a questão da inteligência artificial, é fundamental nesse novo modelo monetário, né? Nesse novo modelo de concorrência monetária internacional, a questão da tecnologia é fundamental. Também é fundamental a questão do regime de privacidade, né, e, portanto, de segurança, né, dos dados. Como, né, a gente já levantou isso na aula passada, a questão da segurança, né, da questão de como que, né, digamos assim, o consumidor ou ainda o investidor olha para essas plataformas, vai ser fundamental para o futuro das próprias plataformas e das áreas, né, de moeda digital. E da articulação, né, portanto, dessas áreas de moeda digital com as plataformas, né, de e-commerce, com os modelos de gestão das plataformas de e-commerce, das plataformas, por exemplo, aceitarem várias moedas, ou aceitarem uma determinada moeda. Então, como é que vai, né, isso impulsionar? Até estava lendo que muitos chineses, né, que vão para os Estados Unidos, eles têm os aplicativos, o aplicativo do comércio deles, que é o Alibaba, e usam a Alipay, né? E quando chegam nos Estados Unidos, algumas cadeias, né, de comércio, por exemplo, Walgreens nos Estados Unidos, começa a aceitar, né, a moeda que é transacionada no Alipay, né? Porque senão realmente isso reduziria, né, o volume de vendas, né, dessa cadeia norte-americana. Então, a comércio, né? Alguns analistas, alguns economistas acreditam que o comércio é decisivo para essa transformação, né? Quer dizer, pensar essa transformação, independentemente do comércio, né, eletrônico, não é viável. Alguns acham que realmente esse movimento, né, de transacional comercial é fundamental para ir alavancando, né, as moedas digitais, né? Não digo que o Bitcoin já nasceu numa outra condição, mas outras moedas digitais, elas podem vir a se fortalecer por essa presença nas plataformas de e-commerce. Então, só para a gente resumir, né, a questão da interoperabilidade das moedas digitais, assim, como elas vão ser operadas, como vai ser a interface delas, né, com as plataformas e delas com o público em geral. Em outros termos, né, o que está por trás dessa questão é o famoso blockchain, né? O famoso blockchain, né? Que eu gostei muito de uma definição de blockchain, que diz que o blockchain é uma história digital, né? Como que nós vamos construindo a história digital, né, entre partes, né? Sem intermediação. A questão que o blockchain, quando associado ao Bitcoin, ele aparece como uma questão do anonimato. Então, blockchain e a questão do anonimato, muito associadas. Mas para dar escala, né, para dar escala e particularmente relacionar essas moedas, blockchain e, né, o comércio, a questão do anonimato, eu acho que é uma questão que tem que ser revista. Não vai dar para aumentar a escala e manter o anonimato. Então, aí nós estamos diante de uma outra, né, de algumas questões que a própria interoperabilidade é uma palavra chata, né, nos coloca, né? Então, é interessante. Então, o blockchain está por trás disso, mas, ao mesmo tempo, né, não podemos associar blockchain apenas àquela prática do Bitcoin. Nós temos que associar realmente como construção de histórias digitais, sem intermediação, né, mas realmente agora mantendo a questão da privacidade, segurança, e o anonimato, de fato, em transações comerciais, pode até ser que cheguemos lá, mas no momento é necessário uma certa identificação. Então, diante desse cenário, né, então, de avanços a partir de 2008, né, de avanços das moedas privadas, de uma exigência, de alguma forma, novos requerimentos, digamos assim, das plataformas de comércio eletrônico por, né, maior capacidade, né, de operação com moedas diferentes digitais, com moedas que não têm, né,
forma física, que são dados em sistemas de informação, há uma concorrência entre as moedas, há uma competição. É uma competição. Como é que os bancos centrais responderam? No primeiro momento, eles passaram a responder com certa regulação. Então, mas isso é muito diferenciado por países. Alguns responderam no sentido de que algumas operações podiam ser feitas, os cidadãos que tivessem essas moedas digitais poderiam ter, mas declarar nos impostos de renda. Alguns permitiram que os bancos, né, abrissem, né, fundos, né, de índices de moeda digital, né, outros permitiram que os bancos negociassem moeda digital. Houve uma variada regulação da competição entre as moedas digitais privadas, sempre mantendo, né, o Banco Central o seu papel de emissor da moeda de curso forçado, né, da moeda física, digamos assim, né? Mas, num segundo momento, os bancos centrais, isso, né, já há mais ou menos uns 3, 4 anos, os bancos centrais passaram a querer ter a sua própria moeda digital. E aí nós temos que, então, falar em uma moeda digital pública ou soberana. Então, num primeiro momento, foram mais defensivos, então nós não podemos perder controle da situação, temos que regular a competição. Aí passaram para uma estratégia mais ofensiva de criar a própria moeda digital ou pública ou soberana. Com essa estratégia, né, do Banco Central, na verdade, mudam as condições de operação, né, porque a própria presença, né, de uma moeda digital soberana, uma moeda dos bancos centrais, ela pode limitar a competição, né, entre outras moedas privadas, né, e realmente pode criar, né, novos estímulos para as plataformas de comércio eletrônico. Então, de alguma forma, o que eu quero dizer com isso? Que o Banco Central se colocou no meio da concorrência entre as moedas, né? A partir do momento que ele não só regula a concorrência, mas ele se joga, né, no processo de concorrência entre moedas, ele passa a alterar as condições de operação, né? E aí realmente fica um jogo que não está definido, mas que o Banco Central é sempre um grande player. Na hora que ele entra, né, com uma moeda digital soberana, claro que vai redefinir as condições de operação das plataformas. Por isso que se diz que, claro, que o Banco Central inovando, né, ele altera as condições de concorrência e ele pode acelerar mudanças, ele pode até ele mesmo ser um acelerador de mudanças. Por exemplo, eu até fiquei pensando aqui no Pix brasileiro, né? Por que o Pix? Né? Por que o Pix nesse momento, né? Eu vou deixar essa pergunta para a gente depois até voltar a ela no final. Por que o Pix nesse momento, né? Ele é bem interessante, né? Bem interessante pensar agora o Pix, ou reavaliar o Pix no contexto dessas transformações, porque, afinal de contas, os bancos centrais, eles estão com muitos projetos na área de sistema de pagamentos, porque eles querem acelerar as mudanças. Em alguns casos, eles falam, não, vamos privilegiar a inclusão financeira, não, vamos privilegiar, né, uma nova dinâmica, né, de pagamentos internacionais, mas tem um pano de fundo que é muito mais complexo do que inclusão financeira e pagamentos internacionais, né? Tem todo um cenário, como eu estou, né, tentando mostrar para vocês, de grandes transformações nas condições de concorrência, né, das moedas públicas e privadas. Tem alguns dados aqui de umas pesquisas internacionais que mostram como os bancos centrais eles estão crescendo em inovações. Eles realmente deixaram de ser apenas passivos, se preocupando com a regulação bancária, se preocupando com regulação de sistemas de pagamentos, e eles passaram a realmente fazer os próprios projetos. Então, aqui nós temos esses diagramas, né, que mostram realmente que o envolvimento está crescente,
É interessante que o foco dos bancos centrais é tanto no atacado quanto no varejo, quer dizer, vocês veem, tanto nos meios de pagamento, né, das plataformas eletrônicas, né, de comércio que fazem transações de pequeno valor, quanto, né, nas plataformas, né, de atacado, digamos, de pagamentos internacionais, grandes volumes, né, de pagamentos, de transações, estão nas duas frentes. Os bancos centrais estão trabalhando nas duas frentes. E, ao mesmo tempo, outros, né, estão em estágios, né, de inovação, não só de projetos pilotos, mas também de experimentar. Então, por exemplo, a China, né, ela está já com uma moeda digital. A moeda chinesa, ela tem, os chineses já têm um projeto bastante maduro, né, de uma moeda digital, que eles querem lançar em 2022, né, para o mundo, né? Só que, por enquanto, eles estão fazendo projetos pilotos, com 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, né? Então, estão fazendo no varejo alguns projetos. Então, nós temos que realmente considerar que os bancos centrais, eles estão trabalhando nisso, alguns com projetos piloto, alguns com projetos mais experimentais, mas há, sim, essa ofensiva dos bancos centrais. Eles não estão ficando quietos nessa história. Por quê? Porque eles viram, né, que, na verdade, mudou, né? O que a gente chama de mercado monetário hoje, né, poderíamos dizer, o mercado monetário tem bancos, fintechs, tem não bancos, quer dizer, pessoas que criam uma moeda, né, lançam a moeda, tipo, criam um blockchain de uma moeda e começam realmente a negociar essa moeda como ativo, e que tem a força dos grandes, né, dos grandes players da tecnologia, do tipo Google, Facebook. Tem até um comentário bem interessante do Landau, né? Landau, o economista Landau, que ele tem escrito muitos relatórios e trabalhos muito interessantes sobre esse cenário internacional. Ele diz o seguinte: foi a ameaça do Facebook de que ia criar uma moeda, e o Facebook, na verdade, está tentando, né? Está trabalhando nisso, mas a ameaça de que o Facebook teria sua moeda que poderia negociar a sua moeda nas plataformas sociais com mais de 2 bilhões de pessoas ativas, né? Isso já causou uma revolução, né, realmente no mercado monetário. Foi assim, realmente, aquela semana que o Facebook anunciou, ele chamou primeiro de Libra, né, essa moeda, agora parece que ele mudou o nome, mas está pensando assim, o Facebook tem sim um projeto de moeda, né, de moeda digital privada, né? Então, não só as fintechs são parte do problema, né? São os bancos, as fintechs, mas nós temos também os grandes players de Google, daqui a pouco podem lançar uma moeda, o Facebook lançar a sua moeda, então o Banco Central, bom, diante disso, eu vou também ter que entrar nisso de uma outra maneira, não posso mais apenas ficar regulando essas transações, vou, de fato, entrar para valer no jogo com a moeda digital soberana. A Bahamas, como eu disse a vocês, foi o primeiro a ter de fato, né? Hoje tem uma moeda digital soberana. Claro que tem 500 mil pessoas, né, nesse contexto, mas uma vez que é digital soberana, ela é soberana e, portanto, ela vai assumir o curso forçado, ela tem validade legal. Ela tem validade legal. O que muda a condição de operação dessa moeda no contexto das outras moedas. A China, então, como eu disse a vocês, tem um projeto piloto bastante avançado, né, que eles querem entrar com isso em 2022, o ano que vem. O ano que vem já quer entrar com essa moeda digital, né, soberana, né? Mais de 50 países têm pesquisas e testes para criar as próprias moedas soberanas, né? Tem até um material que foi publicado pela própria OCDE, né, onde se começa a se colocar recomendações para os bancos centrais criarem as suas próprias moedas. Então, já a própria governança global está sinalizando de que os bancos centrais têm que assumir esse controle, senão vão perder, né, essa
digamos assim, concorrência, esse processo de concorrência, vão ficar fora, né? Então, e a questão, então, como eu disse, nós temos que trabalhar no cenário internacional, por quê? Porque, se vocês imaginam, o que vai acontecer se a China, de fato, lançar em 2022 uma moeda, né, digital, internacional, portanto, qual será o papel dessa moeda, né? Qual vai ser, na verdade, a relação, né, entre as soberanias monetárias e essa gestão, né, tecnológica, né? Porque no fundo não é mais uma questão só de comércio, agora é uma questão realmente de finanças, né? Também. Então, que mexe com a própria soberania monetária. Quando a gente considerava a soberania monetária, a gente pensava, não, o Banco Central tem sua moeda, ele gerencia a moeda através da política monetária, estabelece a taxa de juros, a taxa de câmbio, diferentes regimes cambiais, mas enfim, é um grande player nesses mercados. Como vai ficar agora se nós temos uma variedade de moedas? Agora, é um ponto-chave de que o Banco Central está aumentando, né, está incrementando as inovações, mas é outro ponto-chave de que há diferentes regimes, né, de aceitação do público, né, da aceitação do público. Eu coloquei aqui o Brasil nas Américas, o Brasil nem é o que mais, né, aceita o compartilhamento de dados, está no meio, digamos assim, uma média, né, o Brasil estaria num lugar médio das Américas do ponto de vista da aceitação de compartilhamento, e, portanto, de privacidade, portanto, de operação, né, com moedas em plataformas. A Europa é interessante que a Europa, a África, a Europa tem menos aceitação, é mais rígida, digamos assim, o comportamento europeu em relação a essa aceitação de operação com plataformas, dados, etc. Agora, a Ásia, né, a Indonésia é a maior, né, digamos assim, é a que mais aceitaria, e a China, né, a China está acima também do Brasil e dos próprios países. Então, a China está se movendo, né, para isso, está se movendo, a China está se movendo e a população ela está aderindo, né, a população está aderindo, a questão da aceitação quanto ao compartilhamento de dados é uma questão chave, e vai haver vai ser muito mais fácil o crescimento da sua própria moeda digital, principalmente com a saída, né, de chineses para o mundo, né? Então isso vai forçar também a aceitação da moeda chinesa digital no resto do mundo. Agora, o interessante é que o Japão tem baixíssima aceitação, né, em relação ao compartilhamento de dados, e, portanto, de operação em plataformas. Então, se o ano que vem for um ano, né, em que realmente a China for lançar a sua moeda digital, aí nós estamos, né, aí completando, né, o cenário, o que vai acontecer China e Estados Unidos. Se a questão da guerra comercial né, com o presidente Biden ainda não está muito claro o que vai ser, mas ele disse que não vai aceitar, né, toda, né, a ofensiva chinesa. E o que vai ser feito em relação a essa ofensiva chinesa que vai vir pelo lado financeiro, que não é só comercial, né, que vai vir pelo lado financeiro. Agora, o interessante, os chineses sempre, né, falam, né, que não tem interesse no domínio internacional, né, e, portanto, né, todos os documentos chineses falam assim, olha, haverá uma moeda digital soberana, só que nós vamos manter os controles de capital. Ou seja, não vamos abrir, né, a nossa conta capital para viabilizar ainda mais transações com a moeda digital soberana, né? Isso também é uma questão que para a gente pensar, né? Para a gente, o economista pensar, o economista que pensa, né, e reflete sobre a história das relações financeiras internacionais. Por quê? Porque na história das relações financeiras internacionais, a dominância das moedas exigiu, né, a abertura da conta capital, né? Então, será que a China vai conseguir realmente ter um domínio maior, né, nesse cenário internacional das moedas digitais, mantendo os controles de capital? É uma pergunta, né? Uma pergunta, nós não temos, né, resposta ainda. Agora,
claro que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, já tem o projeto de moeda, só que ele não está anunciando quando é que ele vai, né? Quando que ele vai apresentar, né? E de fato começar a operar nesses termos. Mas não é só o Federal Reserve, a União Europeia está avançando nisso, a Inglaterra está avançando nisso, né? A Turquia está avançando nisso, os países, a Venezuela, né? A Venezuela está avançando nisso, muitos países estão realmente trabalhando para ter as suas moedas. Começa com uma questão de que, olha, a economia digital, ela não requer mais moeda manual, digamos assim, né? Essa moeda física, vamos nos mover para realmente a moeda virtual, mas a gente sabe que a moeda virtual digital é mais do que uma moeda bancária, né? Ela é uma moeda que é um dado num sistema de informação. Então, por isso que eu estou tentando que realmente precisar melhor os termos, né? Os termos. É realmente uma novidade, uma inovação, né? Uma inovação que vai ter consequências, né? Porque, afinal de contas, essa descentralização financeira, como, né, ficará se os bancos centrais começarem a emitir a sua moeda digital. E os bancos centrais, na verdade, como sempre, ficam no dilema, né? No dilema, nós vamos, então, participar do jogo, mas, ao mesmo tempo, nós temos que garantir a estabilidade financeira. Então, como, né, participar desse jogo de moedas digitais e, ao mesmo tempo, preservar a estabilidade financeira. Então, só para frisar essa questão da China, que realmente é que mais anuncia, né? Mais anuncia que ela está próxima, né? De completar esse projeto de moeda digital. Mas, como eu disse a vocês, a questão é que a China não tem uma abertura da conta capital, né? Então, do ponto de vista da história financeira internacional, seria um caso bastante particular. Consegue dominância internacional sem ter abertura da conta capital. A China, ela no exterior, né? As transações de empresas chinesas no exterior, elas basicamente ainda são em dólar, né? Mas, se houver esse crescimento da moeda digital chinesa, claro que elas podem deixar o dólar de lado e passar a operar na própria moeda digital chinesa. Então, por isso que eu coloquei aqui para esse dado interessante de que as transações, o mesmo empréstimos, fluxos financeiros das empresas, dos bancos chineses fora da China, são denominados em dólar, né? Ainda, basicamente. Só que essa questão pode mudar, né? Essa questão pode mudar, né? E a Alipay, né, como eu estava dizendo a vocês, a Alipay da Alibaba foi realmente uma alavanca significativa desse projeto da China, né? Então, nós temos, resumidamente, né, essa concorrência por moeda digital com duas frentes, uma frente internacional e uma frente doméstica, né? A frente doméstica, claro que fica nessa questão da operação das plataformas, mas nós não podemos nos perder nisso, né? Nós temos que pensar que essa questão da operação das plataformas, do Banco Central em termos locais, facilitando inovações nos meios de pagamento, tem uma contraface internacional de ofensiva e de concorrência entre moedas, né? E nós temos que considerar, então, do ponto de vista da política monetária, a questão da soberania, né? Como ficam, né, as questões das funções do Banco Central, qual é a interface do Banco Central com os bancos, com as fintechs, e os próprios mecanismos de transmissão da política monetária, porque eu estava pensando, né, a gente avaliava sempre os mecanismos de transmissão, a política monetária, a taxa de juros, bancos e público. Bom, mas agora não é mais só bancos, agora é fintechs, tem plataformas, tem várias moedas digitais, enfim, temos uma infinidade de novas questões para serem tratadas no âmbito, né, dos mecanismos de transmissão da política monetária, né?
Então, nós temos as questões de regulamentação, nós temos as questões de inovação, e nós temos que pensar também na grande tecnologia. Como é que a grande tecnologia ela pode vir ameaçar esses bancos centrais, que, de fato, cada banco central por si mesmo ele tem um poder. Agora, o Banco Central face ao Facebook, por exemplo, né? Eu não sei. Eu não sei como ficará essa briga, né? Mas é uma questão para a gente considerar. Agora, só para a gente ir finalizando e para abrir para perguntas, eu queria colocar para vocês que essa discussão da concorrência entre moedas, ela foi trabalhada já pelo Hayek, né? Na verdade, o Hayek foi um defensor, né, da concorrência entre moedas. E para quem se interessar, tem o livro do Hayek, A Desnacionalização do Dinheiro, né, que ele se coloca como defensor do chamado free banking, né, do banco, né, digamos assim, do banco livre, né, de alguma maneira, e coloca que, na verdade, o Banco Central deveria deixar livre a concorrência entre moedas, e as moedas que forem realmente prevalecer serão as moedas que têm maior aceitação do público, aquelas que apresentarem maior estabilidade, e, portanto, não tem que haver, né, uma regulamentação para, né, limitar, digamos assim, a operação das moedas no mercado. Mas isso, né, traz uma série de questões, por exemplo, como vai pagar a dívida pública, qual a relação das moedas com as taxas de câmbio. Então, não é simples, né? Não é simples. O que me parece que é uma leitura fundamental, Hayek, mas nós temos que pensar que os bancos centrais não vão deixar livre esse jogo, né? Esse jogo não vai ser livre, que vão intervir. Agora, isso vai ter impacto, sim, na própria condução da política monetária. Então, para finalizar aqui, eu tentei, então, nesse novo diagrama, colocar que no futuro da moeda internacional, né, podemos ter mais do que uma. Hoje o dólar, né, ainda é a moeda internacional, o euro tenta se firmar, mas realmente ainda não consegue superar o dólar, mas com essa nova onda de moedas digitais, novas questões surgiram, né, em termos de segurança, liquidez, reserva de valor, sistemas de pagamento, dinâmicas, né, das plataformas comerciais. Então, nós estamos diante de um cenário muito rico, né, para o economista, né? Eu acho que o economista tem todas as condições, né, para realmente refletir em termos de história financeira internacional, teoria monetária, teoria, né, das finanças, para a gente pensar, né, o que, né, porque claramente que esse futuro dos bancos centrais não está dado pelas práticas passadas, né? Então, nós temos que avançar, né, nessa discussão, e é isso que eu queria trazer para vocês hoje, um pouco em linguagem descomplicada, né, e pode ter havido, assim, alguma imprecisão, digamos assim, em termos de tecnológicos e tecnologia, mas, enfim, tentar trazer essa necessidade de a gente repensar essas questões, porque, afinal de contas, é uma questão chave, né? Afinal de contas, a taxa de juros, taxa de câmbio, né, são preços fundamentais da economia. O economista tem que, né, refletir sobre eles. Então, eu vou, então, parar por aqui a minha apresentação e vamos, né, abrir, né, para algumas perguntas. E como o professor Almir, né, não está aqui hoje, então nós vamos, na verdade, quem quiser fazer alguma pergunta, então levanta a mão e a gente vai abrindo o microfone e vai conduzindo dessa maneira a dinâmica. Monique, se eu não conseguir visualizar, aí você me fala, tá bom? Tá bom, professora. O Diego Augusto levantou a mão. Tá bom. Olá, boa tarde a todos. Professora, estamos acompanhando nos últimos 12 meses, para ser mais específico, a partir de março de 2020, muitos países adotaram uma expansão monetária. E essas expansões monetárias possibilitaram uma supervalorização nas commodities no mundo inteiro. A gente está vivendo uma supervalorização dessas commodities. Será que esse movimento
dessas expansões monetárias e essa supervalorização do preço dessas commodities pode ser um primeiro passo para a inserção de uma moeda digital nos países? Não sei, só gostaria de estar provocando mesmo. Então, eu acho que obrigada pela pergunta, eu acho que essa questão da expansão da liquidez internacional, que ela vem desde 2008, na verdade, né, desde 2008, ela tem alimentado, né, né, a questão não só nas fusões e aquisições, valorização de empresas em contextos recessivos, valorização de commodities, agora a valorização de commodities, nesse contexto da pandemia, né, 2020, 2021, claramente que tem um componente especulativo, principalmente em 2020, né? Os analistas não entendiam por que tanta valorização num contexto, né, de recessão, né, que os países não estavam, né, conseguindo manter os níveis de atividade. Agora, o que você está colocando é o seguinte, se for, eventualmente, formas de comercialização das commodities, né, ou esses avanços, né, de comercialização das commodities em mercados de capitais, podem dar, né, incentivar, estimular ainda mais esse processo. E eu te diria que sim, né? Eu teria que sim. Ou seja, uma das grandes questões também colocadas, né, por essas moedas digitais é o mercado de capitais, né? O mercado de capitais, ele vai sofrer muitas transformações ainda, né? Já estão tentando realmente que seja mais descentralizado ainda, que realmente esses sistemas tradicionais de corretagem, eles sejam alterados. Então, eu estabeleceria uma relação entre avanço da comercialização de commodities, não do preço especificamente, mas o avanço da comercialização de commodities e a própria dinâmica, né, da descentralização financeira nos mercados de capitais. Claro que, em última instância, as questões são interconectadas. Então, se você tem, né, uma maior descentralização financeira, você pode ter, os grandes players, eles podem ter menor poder para fixar preços. Então, você pode acabar, né, tendo um efeito preço, né, um efeito preço, acho que é relevante. Então, acho que a pergunta é importante, porque nós temos que pensar também no impacto dessas moedas no âmbito do mercado de capitais. Se entendermos que o que leva, né, essas moedas levam junto uma descentralização financeira, né? Obrigado, professora. Breno, gostaria de falar? Olá, gostaria sim. Boa tarde, professora. Queria agradecer muito a exposição. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, mas para ouvir a opinião da senhora, olhando um pouco o lado real da economia. Assim, eu tenho um historiador que ele está em voga hoje, é o Yuval Harari. Ele ficou conhecido pela tese, né, defendida ao Sapiens, mas recentemente ele lançou, recentemente não, acho que já tem uns quase 10 anos, o 21 lições para se ver o século XXI, que é um livro assim, que ele passa em revista algumas questões atreladas à história, às diversas, a heterogeneidade cultural do mundo e como ele entende que o avanço digamos, das tecnologias da informação tendem a mudar a nossa relação, né? E como isso tende a colocar em colapso as narrativas que explicam o nosso mundo, né? E assim, professor, eu fico pensando, olhando a sobredeterminação que existe em função da divisão internacional do trabalho. Assim, alguns países acabam se concentrando numa demanda mais agroexportadora, que é o caso do Brasil. A gente nunca conseguiu efetivamente romper os grilhões com essa forma de inserção no mercado mundial. E a gente sabe que isso, na prática, paga-se um preço muito caro, sobretudo na redistribuição de todo esse fluxo financeiro, né? Toda a bancada de agronegócio, a gente sabe que isso culpa aí uma certa concentração de renda e que, na hora de a gente olhar a distribuição dos recursos e efetivamente uma inclusão, né, de toda a população nesse eixo econômico digital,
a gente tende a ver grandes limites quando não se tem parâmetros de políticas sociais muito bem alicerçados e garantindo essas dinâmicas redistributivas. Eu queria saber a opinião da senhora com relação a isso. Quanto a senhora acha que o avanço para um sistema ainda mais virtualizado para o Brasil poderia impactar ainda mais uma agudização na condição de vida, inclusive pensando no pequeno e no médio produtor, na verdade, não, eu estava querendo fugir a palavra para não ficar taxado aqui como esquerdista, mas, assim, a pequena e a média burguesia brasileira, essas pessoas que efetivamente giram a economia, né, olhando o enlace propriamente dito, o quanto a senhora acha que isso poderia ser uma dinâmica, um obstáculo para isso? Obrigado. Desculpa aqui. Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que ela remete a uma narrativa, né, que os bancos centrais estão tentando, né, vender, que é a questão da inclusão financeira. Então, por isso que eu disse, os bancos centrais eles estão reagindo, né, a concorrência que foi criada pelos agentes privados, eles estão reagindo, mas para justificar suas inovações, estão dizendo, não, mas nós temos que acelerar, né, a inclusão financeira tem que ser acelerada. Não, eu acho que você tem toda a razão. Não podemos dissociar os movimentos financeiros, os movimentos comerciais da realidade material e, portanto, da organização da realidade material, né? Portanto, se nós temos uma sociedade com maiores dificuldades de emprego, né, com maiores, né, dificuldades de inserção pelo mercado de trabalho, como que nós vamos, né, pensar que a inclusão financeira vai resolver? Então, nós realmente não somos ingênuos, né? Claro que nós temos que pensar essas inovações disruptivas, mas nós temos que pensar realmente como é que essa sociedade ela vai criar seus próprios mecanismos de crescimento, né? De crescimento com emprego, com inclusão, com distribuição de renda, porque senão nós levamos à concentração, né? Então, a história do Bitcoin, das moedas digitais, ela mostrou o seguinte, que, nossa, em 10 anos de crise financeira, pandemia, o que foi, tem gente que ficou muito rica por essas moedas, né? Quer dizer, houve um crescimento, né, da riqueza que não foi distribuída. Então, o que você está colocando, eu acho que é importante, porque nós não podemos dissociar a questão comercial financeira da materialidade, da organização social, da organização econômica, né, material. Então, aí você tem toda a razão de se preocupar com isso, né? Se é uma sociedade sem cashless, sem dinheiro, né, sem dinheiro físico, bom, mas é uma sociedade sem dinheiro físico, mas olhar só para isso não basta, né? Olhar para essas inovações em si mesmas não basta. Temos que pensar como é que essa sociedade, a nossa brasileira, por exemplo, vai criar empregos, né? Até o professor Pastore tem uma página, né, dos jornais de divulgação dizendo temos que tomar cuidado com a entropia, assim, temos que tomar cuidado de nós estar voltando, como que nós vamos para frente, né? Como que nós vamos para frente e resolver os problemas sociais. E isso não basta PIX, não basta só dizer que estamos, né, na vanguarda tecnológica, temos que realmente pensar essa questão, você está certo. É uma questão complicada até a gente colocar mesmo o acesso ao crédito, claro que o acesso ao crédito, mas ainda, apesar de todas as inovações, ele está bastante limitado, né? A gente sabe, para pequenas empresas, microempresas, o acesso é bem limitado ainda. Mas, enfim, eu não estou dizendo que vai resolver, pelo contrário, eu te coloquei de maneira bem clara. É a narrativa dos bancos centrais, eles estão entrando no jogo e dizendo que isso vai favorecer, mas não podemos dissociar isso das outras questões, não podemos, porque senão a gente está voltando a uma tradição que acho que já foi superada, né? Olhar só os fluxos monetários e não olhar, né, essa economia que a gente diz, economia real, né? Que é uma economia dessa materialidade da organização social, das empresas, etc. Então, achei interessante. Temos que pensar nas duas frentes e ver como elas estão se combinando.
Então, acho Obrigada, que... professora Alejandra. Eu estou tentando falar em nome dos nossos colegas economistas da Ordem dos Economistas, o professor Dutra, Selma, o Barnabé, e na ausência do professor Manolo e do Almir, que é o coordenador desse projeto. E cumprimentar, e dos inscritos, que foram inúmeros aqui, que deu para perceber, e cumprimentar muito pela sua apresentação, a riqueza da ideia de futuro da moeda, as dificuldades que vamos ter que enfrentar, e essa questão social que foi colocada agora nas últimas questões também, que, em paralelo, vão ter que ser tratadas, e que esse assunto não é por aí que a gente sai, mas, de qualquer forma, a gente tem que se adaptar a essas novas mudanças. Te cumprimentar e te agradecer bastante, em nome da Ordem dos Economistas e de todos os patrocinadores. Muito obrigado, um bom dia para todos. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia. Obrigada. Bom dia.